Olá, gente! Olha, mais um vídeo aqui pra vocês hoje e muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês, pelas visualizações, pelos joinhas. Vocês são muito... Olha, eu agradeço muito mesmo. Eu tô aqui pensando qual vídeo fazer primeiro. Eu vou fazer uma série de vídeos hoje e daí eu vou só colocando cada dia um diferente. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu vou fazer. Fazer uma série de vídeos com diário de gravidez, não diário de gravidez, desculpa, com relato de parto. Então, para os homens que assistem meu canal, se não gostam de ouvir as coisas sobre bebê, esses vídeos não vai ser pra vocês. Mas se vocês gostam e é interessante, de repente a sua esposa está grávida ou alguma coisa assim, você vai saber mais um pouco. E todos os meus bebês eu tive eles na Irlanda. Então eu vou aproveitar falando um pouquinho sobre o sistema de saúde da Irlanda, de como foi e qual foi a minha experiência lá. Eu não posso comparar com nenhum outro país, porque eu não tive bebê em nenhum outro país, mas eu já ouvi falar muito bem daqui de Portugal e eu sei também que no Brasil muita coisa tem melhorado nessa área. Conheço muita gente, muitas brasileiras que preferem ter tido bebê no Brasil e tem muitas brasileiras que preferiram a experiência na Irlanda. Então, eu acho que vai de cada pessoa e depende de quem você pega lá no dia que você vai ter o bebê também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Não é nada sobre bebê. Tem muita gente que pergunta sobre bebê, mas hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre homeschooling, como vocês viram no tema. Eu tenho muitas perguntas ao correr dos anos que eu tive esse canal. Muitas pessoas perguntaram sobre homeschooling, como é feito, por que é feito, onde pode ser feito e se eu, depois que eu parei, voltaria a fazer homeschooling. Então hoje, tudo que nós vamos falar hoje é homeschooling, tá bom? Eu não sou uma expert em homeschooling, não sou. Eu só sabia o que eu sabia ali na época que eu tava fazendo. Eu nunca me aprimorei muito mais depois que eu parei. E na realidade eu tentei assim depois que eu parei, porque eu fiquei tão chateada de ter parado, que eu assim tipo... Coloquei tudo, os livros em caixas e tudo, e não queria mais ver, porque toda vez que eu via eu me sentia mal. Então eu vou falar pra você, eu tô com o computador aqui, então não tenho onde colocar minha mão, como se eu tivesse uma mesa aqui. Quando nós começamos a fazer homeschooling, já decidimos desde o começo que a gente ia usar um currículo americano, porque nós éramos cristãos e todos os currículos americanos, a maioria dos currículos americanos são cristãos, então era mais fácil pra gente já ter uma coisa já elaborada, feita. Então, todas as matérias iam ser, estudadas de uma forma onde você pudesse utilizar na vida espiritual para as crianças. Era muito legal, muitos bons currículos, assim, tem muita opção na internet, vocês podem procurar. Se você procurar homeschooling currículo, vocês conseguem encontrar muita coisa. Isso se vocês estão num país que fala inglês e que você estiver falando inglês. Agora, eu tô vendo aqui em Portugal, nas livrarias, assim, a gente consegue até encontrar currículos em português também, ensinando as matérias de português. Então, eu era um pouquinho alienada, eu acho, né? Não sabia dessas coisas, que lá na Irlanda tudo é inglês. Então, eu tentava procurar na internet, não é bem... Eu acho que, assim, essa coisa do Brasil, de Portugal, talvez, você não consegue muitas coisas na internet, coisas desse tipo. Eu ia no Amazon, que é onde eu faço compras, e tudo, eu nunca consegui encontrar um currículo que me ensinasse, por exemplo, todas as matérias do primeiro ano numa caixa que tivesse, sabe, os livros e tudo. Mas se eu for aqui na livraria, eu consigo, e eu achei muito legal. E até eu falei pro Dave outro dia, quando eu fui numa livraria aqui, assim, olha, eu vi... Eles têm tipo livro de reforçar, sabe, as crianças, para ajudar as crianças na série que eles estão. E também tem o currículo mostrando, tem assim, os testes da escola que você pode ir e ajudar as crianças a melhorar, sabe? Muito legal. E, então, assim, livraria é o melhor lugar para ir. Países que pode e que não pode. Isso é uma coisa muito importante para você saber se você deseja fazer homeschooling, porque... Eu sei que no Brasil existem muitas leis que são contraditórias, né? Então tem gente que fala, não, que a lei no Brasil deixa você fazer homeschooling porque a lei do Brasil diz que o primeiro educador é o pai e a mãe. Então isso dá o direito ao pai e à mãe decidir onde as crianças vão estudar. Mas também tem a lei onde toda criança é obrigada a frequentar uma escola. Por causa do abuso que existia no Brasil, eu acredito que essa lei foi feita, né? Devia existir um abuso onde os pais não levavam os filhos para a escola, mandavam ir pedir comida, ou não, a criança acabava sendo analfabeta com 10, 11, 12 anos, não sabia ler e escrever. Então eu acho que eles devem ter feito
essa lei assim por causa disso, pensando no direito da criança, no direito de estudo. Mas o que está acontecendo é que está sendo abusada a lei também. Eu acho que toda lei é assim, né? Tem o lado bom e o lado ruim da lei, porque depois pais como eu, ou como outros pais que querem ser os educadores das crianças mesmo, em casa, ensinando todas as matérias, toda a moral, tudo, esses pais acabam não podendo fazer isso por causa da lei, daquela lei que é mais para pessoas que realmente estão negligenciando os filhos deles. Então a gente tem que tomar cuidado, se você está fazendo no Brasil, você tem que procurar direitinho a lei antes, porque pode dar cadeia mesmo, eles podem tirar o filho de vocês, tem um monte de coisa que pode acontecer, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Eu sei de cristãos, não só cristãos, tá? Tem pais que não são cristãos também que fazem homeschooling porque querem ser os educadores dos filhos, e tem país que não deixa e esses pais acabam tendo que mudar para outro país ou fazer escondido, sabe? E é muito difícil. Já teve muitos pais, amigos nossos, que a gente já ouviu falar lá na Alemanha, que já foram presos porque eles estavam indo contra a lei, que seria não mandar as crianças para a escola. Mesmo provando que eles estavam ensinando em casa, mostrando o currículo, mostrando quantas crianças sabiam, mesmo assim, os pais acabaram na cadeia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo. Aí, essa é uma coisa. Aqui em Portugal, existe uma lei que a criança pode fazer homeschooling, mas tem que estar registrada numa escola. Inclusive, na escola onde as crianças estão, existe uma criança que eu não conheço, que está fazendo homeschooling, mas que vai para a escola toda vez que tem teste. Então, isso é ótimo. Eu acho essa uma ideia maravilhosa, porque que nem na Irlanda, é muito livre, sabe? E assim, para muitos homeschoolers, isso é perfeito, porque tem muitos homeschoolers que querem fazer unschool, que eu não sei se você já ouviu falar, unschooling, que é, por exemplo, você deixar a criança aprender o que ela quer, quando ela quer, e eles dizem assim que a criança guiando, ela vai acabar aprendendo tudo, mas de acordo com o tempo dela. Eu não sou contra nem a favor, sabe? Eu gosto daquele negocinho de escolinha mesmo. Quando eu tava fazendo homeschooling, eu tinha uma sala designada para minha classe, eu tinha papéis na parede, todas essas coisas que eu queria, uma escolinha em casa. Já tem muitos homeschoolers que querem ser totalmente modernos e assim, eu não tenho nada contra também, e realmente as crianças aprendem. Se os pais forem guiando, assim, vendo direitinho o que a criança está fazendo, eles aprendem também dessa forma. Mas não é a forma que eu escolhi quando eu estava fazendo homeschooling. E, assim, aqui eu acho legal porque o governo tem como ver se os pais realmente estão ensinando as crianças ou não. Eu acho isso uma ótima. Já na Irlanda era assim, quando a criança faz 6 anos, você tem que registrar, porque a criança só é obrigada a realmente entrar na escola com 6 anos. Mesmo que a escola comece lá com 4 anos, não é obrigação de colocar a criança com 4 anos na escola. Mas tem escola a partir de 4 anos. Então, assim, por exemplo, tem criança que já entra na primeira série quase lendo, porque começou desde os 4 anos. Mas aí tem criança que, se começou, que nem, por exemplo, a Sarah, ela começou um pouco mais tarde, ela começou com 6. Então, a Sarah, ela, em algumas coisas, assim, ela não é tão avançada, por exemplo, como a Rachel, porque a Rachel começou com 4. Então, é diferente, mas só que isso não faz a Sarah menos ou mais. Eu sei que ela pode, ela é capaz, mas é que ela teve a infância dela um pouquinho mais longa, sem escola. E o que eu acho ótimo também. Tudo depende da situação da sua família na época que você está precisando e tudo mais. Depende do que a criança quer também. Depende de muita coisa. Tem que ter uma harmonia, né, em todas as decisões que a gente faz, né? Agora, na Irlanda, por exemplo, com 6 anos, você tem que mandar um papel lá pro governo e para dizer que você está começando a fazer homeschooling. O que eles fazem, eles têm já um órgão pro homeschooling, que tem um nome lá que eu esqueci agora. É várias letras juntas, eu esqueci. E esse órgão aí contata com você, manda uma forma enorme, vários papéis para ler, para assinar e tudo mais, e você manda isso para lá. Aí eles te mandam um bilhetinho que o seu filho agora está registrado como homeschooling. Mas aí eles mandam também um inspetor para ver como que é o meio onde você está ensinando, o que você está ensinando. Então nesse dia você vai ter que ter o seu currículo ali para mostrar o que você está ensinando. Você tem que mostrar a área, o quarto, tudo, as coisas onde você está fazendo a escola com seus filhos. E eu cheguei a fazer isso com a Amy e eu acho que com a Naomi também. Tivemos essa inspeção, porque eles eram bem pequenininhos. Quando eu comecei, não precisava. Então, se você decidir fazer homeschooling quando a criança tem 3 anos,
você não vai precisar se inscrever até, por exemplo, quando a criança tem 6 anos. Só com 6 anos que se inscreve. E, de acordo com a lei irlandesa, a cada 6 meses essa inspeção tem que acontecer de novo. Aí essa pessoa vem e faz um relatório do que ele vê na sua casa. Teve já alguns amigos meus que a inspeção veio e porque, por exemplo, o filho não estava lendo ainda, a inspeção achava melhor que a mãe colocasse o filho na escola. E é aí que acontece o conflito, porque, assim, homeschooling é uma filosofia muito, assim, grande. E muitos dos nossos homeschoolers querem esperar realmente a criança fazer as coisas no tempo dela. Então tem criança que vai ler com 3, 4, 5 anos. Por exemplo, a Amy, ela lia fluentemente com 5 anos. A Amy tem 12 anos e ela já leu na vida dela mais livros do que eu e o Dave junto. Entendeu? Ela lê muito bem, ela é muito boa para aprender rapidinho, mas outras crianças não são. Então eu tive o mesmo tipo de educação, fiz com outra criança aqui, que não aconteceu a mesma coisa. Então, cada criança é diferente. Então o inspetor vem e fala isso da criança, não sabe ler, então você tem que colocar ele na escola. Então para um pai, para uma mãe é muito triste isso. Então esse controle que o governo tem às vezes atrapalha. Mas no meu caso, graças a Deus, nunca ninguém falou que meus filhos tinham que ir na escola. Fui eu que decidi que eles precisavam ir para a escola por causa de mim, da minha mente, da minha como que fala? No meu cérebro, que precisava de descanso, meu corpo precisava de descanso, mas não porque eles não estavam aprendendo. Agora, aqui em Portugal, as crianças fazem o teste na escola, então isso é perfeito, porque dá o direito aos pais de ensinar as crianças, até o currículo da escola mesmo, por exemplo, eu amaria, se eu pudesse, comprar os mesmos livros que as crianças estão aprendendo na escola, fazer aqui em casa. Aqui eu não vou fazer isso ainda porque eles não falam português ainda, então eu queria que eles aprendessem português primeiro, tudo certinho. Aí quando existe mais fácil para eu e eles falarem português, quando tiver uma coisa mais natural, porque por enquanto ainda tá meio forçado, sabe? Quando eu falo português com eles, parece que eu não tô falando com meus filhos, entende? Que eu acostumei tanto com o inglês com eles. Então, quando começar a ficar mais natural e eles começarem, já tem alguns já começando, assim, trocar algumas palavras para português, sabe? Em algumas conversas, e tá acontecendo. Então, tem que ter paciência e esperar. De repente, eu vou voltar. Então, aqui alguém perguntou, você voltaria a fazer homeschooling? Eu faria, mas tem que ser numa hora diferente. Eu ainda estou passando por essa fase de descanso, que eu preciso descansar. Passei 12 anos, bem dizer, ou tendo filho, ou amamentando, ou trocando fralda, e ainda tô trocando fralda. E é bem cansativa a vida de mãe, a vida de esposa, a vida de dona de casa e tudo isso. Então eu acho que no momento eu não seria 100% com os meus filhos. Entende? Eu ainda não seria. Então eu prefiro esperar na hora certa. Se acontecer, se não acontecer, eles também estão felizes onde estão, sabe? Aqui a escola, academicamente, a escola aqui é muito boa. Eles aprendem bastante coisa. A Amy tá aprendendo francês, o português e o inglês na escola. E assim, por enquanto, assim, eu não tenho que reclamar do que tá acontecendo no momento, então eu tô feliz. Mas é lógico que eu preferia 1000 vezes fazer homeschooling, né? Aí no Brasil você tem que tomar cuidado, mas não é impossível. Eu sei que existe até, como que fala, muitos, vocês podem procurar no Facebook, tem bastante grupos fechados, grupos assim de pessoas que fazem homeschooling, porque homeschooling, até tava falando com meu marido, né? Eu fui totalmente assim, sabe? Depois que eu parei, eu não quis mais nem saber. Mas na realidade homeschooling é um estilo de vida. A criança não precisa necessariamente não ir na escola para você fazer homeschooling. Você pode mandar a criança para a escola e quando a criança volta em casa você faz um homeschooling como um estilo de vida. Por exemplo, na hora da janta, você pode contar com as crianças, vocês falam o nome das coisas, tem como perguntar o que você aprendeu hoje na escola, e daí a criança vai falando o que aprendeu e você pode implementar e aumentar e melhorar o ensino da sua criança dentro de casa. Não precisa necessariamente ficar com eles em casa 24 horas por dia para fazer homeschooling. E até é bom que todos nós mesmos sejamos muito envolvidos na educação dos nossos filhos. Se a gente deixar a escola fazer tudo, nossa, vocês vão ser bem diferentes do que eles seriam se a gente influenciar. Eu percebo, assim, por exemplo, às vezes as crianças vêm com umas atitudes, assim, sabe? Chata, não chata, mas
muito mal com outras crianças. Isso é uma coisa normal, de ser humano, todos nós temos isso. Mas a coisa legal que eu tinha quando eu fazia homeschooling era que quando eu via acontecendo, no comecinho já, você já vai lá e pega e já fala, não, está errado, abraça, beija, pede perdão, senta ali junto, sabe? Você já trabalha ali, você usa às vezes até esse tema para fazer o seu homeschooling. Agora, quando eles estão na escola, você não tá lá pra ver, você não sabe como está sendo tratado, o que eles estão falando pra ele, se está sendo, por exemplo, se meus filhos precisarem ser punidos, eu quero que eles sejam punidos, mas punição não necessariamente quer dizer gritos, apertos, abraços, essas coisas assim, punição é uma coisa bem diferente. Então, tanto aqui como na Irlanda, como no Brasil, essa é a única coisa que eu sinto que eu não tenho como controlar é o que acontece lá na escola. Então, o que nós precisamos como os pais é, quando as crianças chegam em casa, pergunta como que foi a aula, o que você aprendeu hoje, e aquele menininho que brigou com você ontem, vocês fizeram a pazes hoje, você conversou com ele, você não sei o quê. Gente, assim, isso é tão importante, esse diálogo da gente, que isso vale muito mais até que fazer um homeschooling full time, porque as crianças estão aprendendo a se socializar, a lidar com os problemas da vida, né, na escola, com bullying, com todas essas coisas, mas ao mesmo tempo eles estão tendo suporte e apoio nosso aqui em casa. Então hoje é isso que eu queria falar, tá bom? Sim, eu faria homeschooling de novo, mas a gente precisa trabalhar muito, eu e meu marido estamos trabalhando demais. Eu sei que não parece que a gente tá só vivendo essa vida, não sei o quê. Eu tô usando esse canal, os meus 2 canais no YouTube como projetos meus, porque eu quero fazer eles crescer e ajudar na nossa vida financeira um dia. Então é isso, gente. Não esquece de dar um like e amanhã eu volto com outro vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!